Bíblia Revelada, dia 25. Da traição à providência. Deus está no silêncio. Neste dia, a história muda de foco e de ritmo. José surge como filho amado, mas rapidamente se torna o rejeitado. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e levado ao Egito. Ele desce a lugares que parecem distantes da promessa. Gênesis 37 mostra a ruptura familiar. Gênesis 38 interrompe a narrativa para revelar que Deus também trabalha na linhagem messiânica por caminhos inesperados. E Gênesis 39 revela a fidelidade silenciosa de Deus no cotidiano, na casa, no trabalho e até na injustiça. Aqui aprendemos que o propósito de Deus não é interrompido por traições e que a presença do Senhor acompanha seus servos, mesmo quando tudo parece perdido. Gênesis 37, a partir do verso 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve-me, peço-vos este sonho que eu tive. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás tu sobre nós? Ou dominarás tu sobre nós? E o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E teve ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse-lhes: Eis que ainda tive um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou-o a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E foram os irmãos de José apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E disse Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai agora, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achando-o um homem, e eis que andava errante no campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam o rebanho? E disse o homem: Foram daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Foi, pois, José após seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador Mor.
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Mas Rúben ouviu isso, e livrou-o das suas mãos, e disse: não lhe tiremos a vida. Disse-lhes mais Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão sobre ele, para livrá-lo das suas mãos, para o fazer voltar a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. E a cova estava vazia, não havia água nela. E assentaram-se para comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, com seus camelos, trazendo especiarias, bálsamo e mirra, indo levá-los ao Egito. Então disse Judá a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos israelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passaram, pois, os mercadores midianitas e tiraram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes levaram José ao Egito. E voltou Rúben à cova, e eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e voltou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu, onde irei eu? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram-na levar a seu pai, e disseram: achamos isto, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E ele a conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então rasgou Jacó as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e fez luto por seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: por que descerei à sepultura chorando por meu filho? Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Naquele tempo, desceu Judá de seus irmãos e virou-se a um homem adulamita, cujo nome era Irá. E viu ali Judá a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu, e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Onã. E tornou ainda a conceber, e deu à luz a um outro filho, e chamou o seu nome Selá. E estava ele em Quisibe quando o teve. E tomou Judá mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabendo que a descendência não seria sua, aconteceu que, entrando a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porque dizia: para que não morra também este como seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Multiplicaram-se os dias, e morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E Judá, consolado, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas,
ele e Ira, seu amigo adulamita, a Atmna. E foi dito a Tamar: eis que teu sogro sobre a Timna, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu e se disfarçou e assentou-se à estrada de Enaim, que está no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E viu-a Judá e teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, entrarei a ti, porque não sabia que era sua nora. E ela disse: que me darás para entrares a mim? E ele disse: eu te mandarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o mandes? Então disse: que penhor é que te darei? E ela respondeu: o teu selo e o teu cordão e o teu cajado que tens na mão. E deu-lhes. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Então perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram: não houve aqui prostituta alguma. Então voltou a Judá e disse: não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: não houve aqui prostituta alguma. Então disse Judá: tome-o para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, porém tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, foi anunciado a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, tem se prostituído, e eis que está grávida por prostituição. Então disse Judá: trazei-a para fora, para que seja queimada. E tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu estou grávida. Disse mais: reconhece, peço-te, de quem são este selo e este cordão e este cajado? Então reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E aconteceu que, dando à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou sobre a sua mão um fio escarlate, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e disse à parteira: como rompeste, sobre ti seja a rotura. E chamou-se o seu nome Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e o chamou seu nome de Zerá. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda e homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E viu o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E José achou graça aos seus olhos, e servia-o e pô-lo como mordomo de sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera por mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de modo que de nada mais sabia, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Porém ele recusou,
e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe comigo do que há em casa, e entregou-me tudo o que tem na minha mão. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela, nem estar com ela, sucedeu num certo dia, que ele entrou em casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela o pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e saiu, fugindo para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste na sua mão e fugira para fora, chamou os homens da casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-lhes este homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a veste junto de si, até que seu senhor veio à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e ficou ali na prisão. O Senhor Deus, porém, estava com José, e estendeu para com ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na prisão, e tudo o que se fazia ali, ele o fazia. E o carcereiro Mor não atentava para coisa alguma que estava na mão dele, porquanto o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor o prosperava. Em Salmo 105, a partir do verso 17, diz o seguinte: Enviou diante deles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões. A sua alma entrou em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Provérbios 4:23. Sobre o tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em nosso devocional de hoje, vamos retratar quando Deus trabalha nos bastidores, quando ninguém está vendo. José não perdeu a presença de Deus quando ele perdeu a túnica, nem quando perdeu a liberdade, muito menos quando ele perdeu a reputação. Deus estava lá, no silêncio, no trabalho fiel e na resistência ao pecado. Às vezes, Deus não nos livra da descida, porque é nela que Ele constrói o caráter capaz de sustentar a exaltação. No momento certo, Deus vai te socorrer. Se você crê nesta palavra, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és Deus fiel. Quando não entendo o caminho, ensina-me a confiar. Quando sou tentado, dá-me força para resistir. Quando sou injustiçado, guarda o meu coração. Que eu seja fiel no oculto, para que no tempo certo o Teu propósito se cumpra plenamente em mim. Eu descanso na Tua presença,
mesmo nos dias difíceis. E eu creio, em nome de Jesus.